Salve, família vascaína! Quem for novo por aqui, estiver chegando no vídeo hoje, meu nome é Thiago e esse é o canal Vasco em Família. Cara, o que eu tenho pra dizer é que a sexta-feira ainda pode ser pior do que já tá, né, família vascaína? Se o Ituano ganhar do Londrina, né, o Vasco só volta a jogar no dia 6 de novembro, ou o tempo aí que a gente vai ter de sofrimento, e uma vitória simples do Ituano jogando em casa contra o Vasco pode perder essa vaga. Eu o tempo todo aqui, cara, tava muito confiante no acesso do Vasco, já dizendo que o Vasco já subiu, e por vários motivos, né, por entender que o Ituano tem um confronto difícil aí contra o Londrina, pelo Vasco ter mais vitória, um saldo de gol, e o jogo de ontem, cara, o Sampaio Corrêa, um time que já tá de férias, um time que somente ganhou um adversário fora de casa, e o Vasco invicto dentro de São Januário, invicto em casa, onde eu imaginei que o Vasco ia fazer uma vergonha daquela com todo o torcedor vascaíno. Não passava na minha cabeça, não tinha mínima possibilidade disso acontecer, mas aconteceu. O Vasco conseguiu perder o jogo de ontem, porque até se empata ontem contra o Sampaio Corrêa, praticamente o Vasco tinha vaga garantida aí, o Ituano ia ter que ganhar bem do Londrina, né, para tirar saldo de gols, depois ia ter que ganhar bem do Vasco, para passar o Vasco em saldo de gol, então até o empate o Vasco não conseguiu, e isso é inacreditável. Não, para retratar isso que eu tô falando aqui, eu quero trazer o Cantarelli, né, o Cantarelli, narrador que a gente sempre traz aqui as reações, inclusive, cara, deu um show no primeiro gol do Vasco ontem, e ele fala exatamente isso, que na carreira dele, ele nunca viveu nada parecido com o que aconteceu ontem em São Januário. Quero passar para vocês aqui no final do vídeo. Vou passar aqui uma resenha do programa da ESPN, questionando aí o Jorginho. É exatamente isso, porque o Jorginho ontem fez algumas mudanças no time, né, colocando aí o Palácio no meio campo. Será que era o momento daquilo? Será que era o momento de você realmente mexer numa peça que vem sendo fundamental a temporada inteira, que é o Yuri Lara? E aí eu quero passar aqui essa galera aí da ESPN, e depois de colocar um ponto aqui de vista em relação ao Jorginho e aos jogadores do Vasco, pensando em 2023. Família vascaína, desculpa aí o desânimo, desculpa, realmente estou gaguejando, porque, cara, que dia terrível eu tô passando hoje. Terrível, é inacreditável o que o Vasco está fazendo com a gente aí. Mas vamos ver essa resenha aí, liga só. Temos números aí do Jorginho? Então vamos apresentar números do Jorginho desde que assumiu o Vasco da Gama, esse compromisso de levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós temos aí, olha, o Jorginho está devendo, essa é a pergunta. Durante a Série B, o Zé Ricardo dirigiu o time em 14 partidas, foi o melhor aproveitamento, 71,4%. Esse é um aproveitamento para subir, né? Tentaram buscá-lo de volta, Esse é um aproveitamento para subir, porque o aproveitamento do Cruzeiro, que já subiu, é de 67%. 67%. Então o aproveitamento do Zé Ricardo era para subir o time. Aí assume Maurício Souza, 8 jogos, 45,8%. O Jorginho melhora um pouco em 9 partidas com relação ao trabalho do Maurício, 51,9%, mas muito longe da campanha que fazia o Tentaram bater Zé no Zé Ricardo, né? Você se lembra? Patrocínio pra cima do Zé Ricardo? Veja o aproveitamento que estava. E ele tentando conversar. Exato. Aí depois o Vasco acho que tentou buscá-lo de volta, mas aí ele já não quis vir, enfim, ele foi embora pro exterior, não voltou. E o Jorginho ficou no meio do caminho aí, né? Esse jogo de hoje tinha que ter ganho, né? A gente tá falando do saldo, é muito positivo, mas se o Ituano ganhar os 2 jogos, não vai precisar desse saldo. Vai precisar de pontos. Mais uma questão do Londrina mesmo. Mais o Londrina. Porque ele vai a 60 pontos e tira o Vasco. Então, assim... O Ituano e o Vasco dependem apenas de si mesmos. Exato. Exato. E um deles não vai subir. Mas não é um aproveitamento bom, né? 51 para a necessidade que estava do Vasco. Chegou, foi um pouco melhor. Mas esse pouco melhor foi pouco por enquanto. Vamos ver. Pode até, de repente, empata, continua com esse aproveitamento nessa faixa. Não tem mais como subir muito, nem como cair muito, independentemente do último resultado. Esse percentual aí na margem de erro, que está muito em moda agora, vai ficar aí 2 para cima, 2 para baixo. E aí pode classificar ou ficar fora com esse aproveitamento. É muito pouco. Eu estou nessa do Léo, assim, empurra o Vasco, põe lá na oficina, aí para fazer uma funilaria geral, pro mecânica, etc. para o ano que vem, né? Pela grandeza do Vasco e tal. Mas os outros vão fechar essa garagem, né? O Ituano que é isso também, o Sampaio, Bahia, todo mundo. Assim, eu acho que vendo os jogadores que o Vasco tem, é que é um time bem limitado. Mas comparando com os adversários, teoricamente dá para fazer mais. É que eu preciso colocar nesse pacote a situação de um time desse tamanho na Série B, pegando o carro andando e tendo que fazer esse carro
assim, deslanchar. De um jeito em que ele não passe nos buracos muito, em que ele consiga fazer um caminho mais ou menos tranquilo até onde tem que chegar. Eu não sei até que ponto eu posso cobrar isso do técnico. Se eu puder cobrar, trabalho é... Eu acho que pode, né? Porque vamos olhar para o time que dominou a Série B, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um elenco fora da curva na Série B esse ano? De jeito nenhum. Não. Um elenco super operário ali. E acho que é um elenco que precisa ser bem reforçado para a Série A ano que vem. Sim. Mas o time dominou o campeonato, por causa de um trabalho brilhante da comissão técnica, né, do Paulo Pesolano. Então, o que faltou para os outros? A minha convicção é de que se o Zé Ricardo tivesse ficado, o Vasco tinha subido. O Vasco não estava nessa situação agora. Teria subido. Eu acho que sim. Os números mostram isso. E assim, como o time jogava, era no mínimo um time organizado e que sabia o que jogava. Hoje, a impressão que eu tenho é que o Jorginho tenta mexer muito mais com o emocional, as próprias entrevistas dele são muito mais nessa direção do que na organização de um modelo de jogo. Isso você não consegue ver. Mas você não acha que ele pode ter identificado que a pressão está sendo demais para esses jogadores e para ele implementar um modelo de jogo? Que o modelo de jogo é muito comum, para ser bem claro. Não é nem uma crítica ou elogio, aqui é só um diagnóstico que me parece muito claro. O Jorginho tentou muito mais apelar para esse lado emocional, e ele tem também esse aspecto, né, nos trabalhos dele. Então, agora, hoje não funcionou nada, né? Nem mesmo esse aspecto. E de novo, assim, quando o Vasco tomou o gol de empate, parece que o torcedor redobrou ali o grito, redobrou o incentivo. Pegando um gancho dessa resenha aí em relação ao Jorginho, ao elenco do Vasco, cara, ontem, vendo tudo que o Vasco fez a gente passar ontem e vem fazendo a gente passar durante essa temporada, eu até defendia a permanência de 1, 2, no máximo 3 jogadores desse atual elenco. Mas o fato é que não pode ficar ninguém. Essa é a realidade. Inclusive o Jorginho, não pode ficar ninguém do Vasco esse ano. Só a base, porque realmente são jovens e a gente espera um pouco mais deles mais pra frente. Mas de resto, não pode ficar ninguém. Essa é a grande verdade. Essa é a grande realidade. Eu te falo por quê. Quando você para pensar aí que o Vasco enfrentou os adversários melhores colocados na tabela, dentro de São Januário, por exemplo, onde o Vasco, né, tem maior número de pontos aí conquistados na competição, foi contra o Londrina, foi contra o Criciúma e foi contra o Sampaio Corrêa. Se você pegar esses 3 jogos, né, que é um empate, uma vitória e uma derrota, sabe o que tem em comum nesses 3 jogos? Que o Vasco foi totalmente dominado. O Vasco foi dominado pelo Londrina, o Vasco foi dominado pelo Criciúma, mereceu a derrota, e o Vasco foi dominado pelo Sampaio Corrêa, né? E aí você pega o Adilson Batista, né, o Tencati, eu esqueci o nome do treinador do Sampaio Corrêa, e os 3 vieram aqui em São Januário e deu uma aula no Jorginho. Eu sei que o Jorginho não está no início desde o início da competição, como esses treinadores estão, mas o Jorginho, eu entendo que tem mais recurso. Tem mais qualidade no seu elenco do que Londrina, do que Criciúma e do que Sampaio Corrêa. E mesmo assim é dominado dentro de São Januário. E isso é um grande ponto para o Vasco se conquistar esse acesso. E acredito que vai conquistar sim, mesmo com uma raiva que eu tô aqui no meu peito. O Vasco não vai fazer isso com a gente. Ninguém pode ficar. Essa é a realidade. Que a 777 entenda dessa forma. Ninguém pode representar o Vasco, porque esse Vasco vai lembrar muito aí essa gestão de merda, essa gestão que só entrou para realmente destruir o Vasco, e é isso que eles estão conseguindo, família vascaína. Agora quero trazer aqui o depoimento aí, o desabafo do Cantarelli ontem dentro de São Januário, falando, cara, que foi profissionalmente falando, dos piores dias dele aí. Ele nunca viveu nada parecido com isso, a frustração que foi aquele jogo ali em São Januário. As imagens mostram aí, né, a família vascaína, a Globo mostrou ontem, que pé frio do caralho também transmitir esse jogo do Vasco aí, né, a galera chorando. O que não pode é essa imagem aqui também do PEC, um profissional do Vasco vai brigar, tá brigando ainda, o cara chorando. Isso não pode, um profissional tem que manter a cabeça erguida, passar pro teu torcedor que vai lá contra o Ituano, independente do resultado que acontecer hoje, vai lá contra o Ituano, vai buscar o resultado, não pode chorar, né? O torcedor tem esse direito, mas o PEC não tem. Vamos passar aqui o depoimento aí do Cantarelli, siga só. Eu acho, cara, nem quando... estive presente em alguns rebaixamentos, né? Do Botafogo, do Vasco, enfim. Cara, eu nunca narrei um jogo tão desolador, tão frustrante quanto esse aqui, na moral. Na carreira. Nunca. Isso aqui é inacreditável. O Sampaio Corrêa, eu não sei quantas vitórias tem o Sampaio Corrêa. Alguém mandou que foi a primeira vitória do Sampaio Corrêa fora de casa. Foi a segunda. Segunda na competição. Tinha vencido um jogo fora de casa. O Vasco não tinha perdido em São Januário. Isso. Até hoje. O Vasco empata no penúltimo lance do jogo. Os caras deixam o Sampaio Corrêa ter uma bola para fazer o terceiro gol, cara. Rapaz, difícil, hein? Muito difícil falar, cara. Porque é muito frustrante, é triste. Principalmente por esse torcedor do Vasco da Gama aqui, que é um torcedor diferente. Eu digo que não desiste por isso.
Não interessa o tamanho da decepção, você não vai ver esse estádio morto nunca, né? É um estádio que pulsa na batida do coração do torcedor. Foi o torcedor que foi buscar esse empate, né? Empurrando o time para frente, sem acreditar na própria equipe. Eu sei que a galera que está aqui não acredita nesse time aí, mas tem que subir o Vasco de qualquer maneira. E agora vai ter que torcer contra o Ituano amanhã. Eu fiz todas as contas aqui. Quem pode passar o Vasco em número de pontos é o Ituano. Então amanhã o Vasco pode subir. Se o Londrina ganhar, ele não vai subir porque ainda vai ficar uma situação de saldo de gols. Mas se o Londrina ganhar amanhã, o Vasco já subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim de uma forma absolutamente frustrante. Exatamente esse é o sentimento, cara. Esse é o sentimento aí que o Cantarelli falou, de frustração. Eu nunca passou na minha cabeça que o Vasco perderia o jogo de ontem. Cara, eu sinceramente, eu falo de coração pra vocês, de coração, tava muito confiante. Eu sei que o time do Vasco é horroroso, que ninguém ali, a maioria não pode vestir a camisa do Vasco, mas, cara, não tô salvo na minha cabeça de forma nenhuma que o Vasco ia perder esse jogo. Um time de férias, um time que não ganhou de ninguém fora de casa e ganha do Vasco invicto em São Januário. Não passou pela minha cabeça, família vascaína. Agora é a gente esperar essa situação de hoje aí, né, Ituano e Londrina. Tem que prestar atenção também no Sport, porque o Sport vai enfrentar um adversário que já está rebaixado, e aí o Sport pode fazer saldo de gol também, então tem que, realmente a gente vai ter que estar de olho aí nesses jogos aí, Bahia e Guarani, Ituano e Londrina, Sport e Operário. É isso que esse time entrega, esse time montado aí por essa gestão de merda entrega pro Vascaíno. Tem que prestar atenção nesses jogos aí, porque senão vai ser desesperador a última rodada aí no dia 6/11 contra o Ituano, família vascaína. Tô ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.